Mas aí a gente na outra parte estava falando sobre uma comparação entre os dois livros. E não sei se Sim, você tem mais alguma coisa para acrescentar ou se vai partir para o slide 5 aí. sim. Não, é só terminar com as propostas de casamento, né? Que Vixe, lá inevitavelmente eu vou ter que falar disso. Bom, uma vez eu lembro que eu perguntei, por que que você, eu perguntei nesse grupo de Facebook que eu perguntava, né, sobre por que que a popularidade do Orgulho e Preconceito é tão alta, e uma moça falou assim, que ficou gravado na minha cabeça. Eu gosto do Orgulho e Preconceito, eu vou fazer uma voz dela, tá? Foi por escrito. Eu gosto de Orgulho e Preconceito porque ela pisa nele. Então aquilo ficou na minha cabeça, falei, peraí, tem alguma coisa aqui. Uhum. Então, tem muita gente que gosta, que eu vejo que comenta, ela também, ele também tem que pedir ela em casamento 2 vezes. E outro dia eu vi um meme que tava o Darcy conversando com o John Thornton, aí ele falando assim pra ele, não desiste, tenta de novo. Ah, é mais pura verdade, né? É, Agora, e que interessante. Desculpa, eu falei com você que estou com refluxo, né? Aí toda hora dá um sim, pra mim. Interessante é uma mulher da nossa, ai gente, da nossa época, né? Faz esse comentário, ela pisa nele, mas que ódio todo é esse, gente? Quer dizer, eu acho que existe eu vejo em outras lives assim, que não é de literatura, as pessoas comentando que homem gosta de mulher que pisa. E isso na atualidade. Mulher quis nova, samba na cara dele, assim, entendeu? Aí talvez tenha esse fundamento, tenha aí essa visão, né? Se tiver algum psicólogo aí na live, me ajuda a entender. é boa, porque tem, né? E isso me chama atenção. E bom, diferente da Liz, ela rejeita porque ele fez mal para Jane, também pela questão do Wickham, que ela pensava que eles eram amigos e tal. Uhum. Mas a Margaret, ela se sente ofendida com o pedido de casamento, porque eu vou ter que contar a história da pedra, né? Teve uma greve e ela foi na casa dele para pedir uma cama emprestada para a mãe dela, da Margaret, que estava mal. Então eles tinham uma cama lá que eu não lembro, uma cama dura de madeira, alguma coisa. E ela foi lá pedir. E justamente começou uma greve na frente da casa dele, que ele morava atrás ou do lado da fábrica, né? Uhum. E ela começou e eles ficaram nervosos. Ele apareceu ali na sacada e eles jogaram uma pedra e ela ficou na frente dele e levou a pedrada e caiu inconsciente, né? Ficou com. Teve que Olha chamar um que, ao mesmo tempo médico. que ela rejeita o pedido, ela leva uma pedrada no lugar dele. Olha isso, né? Mas Meio você contraditório. sabe que eu acho que essa cena, eu acho que ela faz isso para provar, porque ali a representação, ele é o norte e ela é o sul, né? Sim. Para mim, eu leio como que ainda existe uma chance de salvar o Sul, porque o Norte está tomando conta de tudo, a industrialização está tomando conta de tudo, né? Pode ser. Então existe Olha, uma ainda uma chance eleição do ali. Sul salvar o Norte, né? Aham. Olha, que interessante. Nunca tinha. Eu Verdade. vejo como uma alegoria disso, porque o Sul está tão, digamos, desvalorizado, né? Tudo que é cultura, literatura, porque o começo do livro, ela ajudando a prima, a Edith, que ela vai se casar, todo aquele, o anjo da casa, né? Que Sim, vocês estavam falando na live passada, jaqueta. Aham. né? Que é aquela mulher perfeita, né? Que estudou as artes, que toca piano, que é maravilhosa, o bibelozinho, né? E ela Uhum. foi Vamos ver se volta. Essa quando história do anjo do lar voltou. Agora deixa eu só estabilizar. Acho que agora. estabilizou, agora sim. Sim. E aí ela vai para aquele lugar feio, escuro, barulhento, agitado, ignorante na cabeça dela. Eu imagino que ela pensa, nossa, mas aqui só tem gente ignorante, não tem gente que não fale sobre os clássicos, sobre a literatura. Isso no final tá morrendo, né, no contexto social. As pessoas estão elas estão mais pensando na parte de trabalho, de se Sim, na sustentar, da sobrevivência. vida. É, isso não existe mais, né? Então, eu vejo isso, essa pedrada que ela toma
realmente para dizer, olha, o Sul ainda existe, né? Então o Sul ainda pode proteger o Norte. Uhum. E no caso, ela vê isso. Por isso que eu acho que ela se sentiu tão ofendida quando ele pede ela em casamento. Porque a mãe dele fala, a mãe dele não gosta muito dela, né? Uhum. E fala, ai, agora você vai ter que pedir ela em casamento, uma coisa parecida, né? Com que você vai ter que remediar o que ela fez por você. Ela Nossa, praticamente vamos se casar no declarou em primeiro público. casamento, hein? Vou pedir, olha, E realmente, mas assim, na época era uma coisa até que talvez constrangeria, seria motivo de sim, constrangimento essa mulher se meter na frente do cara para salvá-lo e tinha a questão da reputação, né? Ali tem, olha, sim. treta ali, ela defendeu o homem publicamente, então E podia ela ter. parou a greve aquele dia. Ela parou, porque eles saíram correndo depois que eles viram que ela acertaram a pedra na cabeça dela, né? Eles saíram correndo. E aí ela, claro, recusou. E aí eles se estranharam, né? Aí ele já não quis. Mas eu também vejo um aprendizado dos dois, né? Ela Claro. aprendeu, começou a conhecer um pouco mais o universo dele através da Bessie, né? Da Bessie Higgins e do Higgins, né? Que ela depois, sem querer dar spoiler, ela, né? Acabou falecendo por causa desse trabalho na fábrica, que eles engoliam algodão o tempo todo ali no ar, né? E aí acaba, né, ela acabou morrendo por causa disso. E ela, inclusive, até ajuda os dois, né? O Higgins, que é um sindicalista, né? Ela Uhum. ajuda o John a se reconciliarem, a trabalharem juntos depois, mais pra frente, né? Então ela acaba como que virando uma mediadora, Mediadora numa época que mulher não tinha que dar palpite, a não com ser a certeza. mãe do Thornton, que é a que, ajudou a pavimentar ali o fato ele ter eles chamam de mill, né? Mills. Eu esqueci a palavra Meus. não é Uhum, moinho, né? Mas a fábrica, ela que era a mulher que, inclusive ele fala isso, né, no livro, que ela é que uhum. tá por trás disso tudo. Então tem, assim, era uma situação que a Margaret Hale não devia estar ali, né, para poder Não. conciliar, né, sindicato com o patrão, né? E Então, o pai dela meio que deixou praticamente as responsabilidades da família nas costas dela, porque o irmão não tava. O irmão, assim como o irmão da vida real dela, da casa. também não. Ele andava por aí na marinha e teve Uhum. uma questão com foi procurado, ficou foragido. Então ela que praticamente cuidava da casa, cuidava do pai dela, cuidava da mãe Ela foi e assumia procurar local para sim, morar, né? ela que foi procurar o lugar para morar, então ela foi um bem, não digo arriscado, mas foi bem audaz da Gaskell escrever uma personagem assim, né? Porque se a gente comparar com as outras da época, por exemplo, a Catherine Earnshaw, ela, apesar de ela ser uma aristocrata, aliás, ela sai de uma classe de yeoman, de trabalhadores, né, que são os Earnshaws e vão para Thrush Cross Grand, quando ela casa com o Linton, ela vira uma madame, mas ela também não faz nada, né? Ela não é assim como a Margaret Hale, né? Sim. Que ela faz as coisas, faz acontecer, né? Então eu vejo que foi bem arriscado da parte dela de fazer uma personagem assim. Eu acho que é isso que as pessoas veem em comum com a Lizzie Bennet, né? Que Sim. tem essa, Elas são bem diferentes, são mais ativas, sim, né? E sim, têm opinião própria. sim, que elas leem bastante, são headstrong girls que eles Isso, falam, você né? tirou a Que palavra da minha boca, até abri assim para falar. Bom, você podia e, me falar sobre o que você chama de austenização de Norte e Sul? sim, tá, vamos lá. Então, aí pesquisando mais, eu cheguei, bom, essa segunda adaptação, porque Norte e Sul teve duas adaptações para TV, né? Foi a de Isso. 75, com o Patrick Stewart, se eu não me engano, que era Uhum. bem fiel ao livro, e essa de 2004 da BBC, com o Richard Armitage, né? Que, oh my God, né? Me diz E uma coisa, essa adaptação de 75 eu ainda não assisti. É, é, como é que eu posso falar? Você acabou falando que ela é mais fiel, mas você conhecia, assim, porque só recentemente eu soube que ela estava disponível para
baixar na Não, internet. eu não vi ainda, mas eu li sobre uns Tem. comentários de que ela foi bem fiel. Uhum. Então, aí eu cheguei na roteirista. Falei, não, mas qual é a diferença? Por que que bombou tanto? Foi por causa dessa pessoa, da Sandy Welch, que foi a roteirista, que eu acho Aham. que Norte e Norte Sul Sul, 2004. veio à tona. Aham. Porque ela escreveu o roteiro para Norte e Sul em 2004, Jane Eyre em 2006 e para Emma em 2009, 6. aquela versão com a Romola. Então, ela tem Isso, um o Jane Eyre de conhecimento, 2006 né? é com o Toby Stephens, né? Sim, sim. Então, Ela. aí também aí você percebe ela pensando atores extremamente bonitos, né, da Inglaterra, atrizes também, mas assim, tem a sua função ali, né? Hoje em Sim, dia a ela fez gente com sabe segunda que intenção. Tanto que o Richard Armitage, ele as começou o boom da carreira dele foi aí, foi no foi Norte e ali. Sul. E o Knightley de Emma 2009 é o Johnny Miller. Ele já era famoso, ele já tinha até sido casado com a Angelina Jolie, mas aí também deu um impulso na carreira dele, Sim, retomou, não sei, porque a gente também, como estamos aqui no Brasil, a nossa influência mais é Estados Unidos, né? A gente está na América, sim, sim. então Uhum. é maior. Mas assim, me parece que ele também estava meio assim, né? Fazendo personagens mais secundários. Sim. E Com a ela Johnny, Bell que deu que deu o esse pontapé. boom foi. E como as pessoas depois procurando, por exemplo, eu fui procurando mais coisas sobre isso, aí eu achei coisas assim, for the Jeanette who ran out of Austen novels. Então, para as Jeanettes, que é o termo usado para quem gosta de Jane Austen, Isso. para essas pessoas que já não tem mais romances da Jane Austen para ler, aqui está Norte e Sul. Então, Já tá na esgotaram as internet possibilidades. em páginas sobre Jane Austen, Pride and Prejudice vitoriano. Então, tá com todas essas designações da internet. Então, o próprio universo Austen está empurrando o Norte e Sul como uma coisa austeniana, né? Uhum. Então e tudo isso eu vi o ano de publicação de todos esses posts vieram depois de 2004. Então, eu acho que não é Sim. coincidência. Uhum. E teve uma retomada também dessa adaptação da BBC aqui no Brasil, depois do filme de Orgulho e Preconceito 2005. E eu me lembro que eu não conhecia a Gaskell naquela época, e muito menos a adaptação. E eu só via os prints, não eram memes, assim, eram coisas assim, românticas, né? Gente, não era nem com o nome da Gaskell em Norte-Sul. Eu falei assim, mas esse é um novo Darcy? O que é isso, né? A BBC tá fazendo isso. Não percebe a associação imediata com um novo galã, assim? Sim. O que eu ia dizer, eu E lembrei agora que essa opção por atores que podem ser considerados galãs, isso é uma opção que até as bandas hoje fazem isso para terem vocalistas, né, masculinos bonitos a ponto de atrair tanto homem quanto mulheres. Assim, sim. existe um marketing todo por trás, né? Não é aquele roqueiro como é que fala, de raiz, todo maluco, não. Fico imaginando, por exemplo, o Axl Rose, ele devia ser um pouco mais angelical hoje em dia do que foi na época dele, assim, para É, poder né? agradar vários públicos. Então tem Pois essa é. opção. E a Cindy Welch com certeza também pensou isso, né? Pensou e ficou na cabeça das pessoas, porque muitos dos vídeos que eu achei no YouTube, que isso, claro, não é da academia, logicamente, muitos eu achei comparação, as duas cenas tanto do Orgulho e Preconceito, com Colin Firth, por exemplo, comparado com a da BBC de Londres, do Norte e Sul. Comparando os personagens, os dois. Então, ficou Uhum. muito na cabeça das pessoas. E um desses e isso não foi só em português, eu achei em inglês e em espanhol também. Isso, eu vi aqui. Curioso, tá em português também, né? Em português e em espanhol, todos se referindo olha, se você já quer ver o Orgulho e Preconceito numa outra roupagem, tem o Norte e Sul da Elizabeth Gaskell. Se Uhum. você quiser ver sobre para não ficar triste,
né, continuar vendo esse tipo de história, tem o Norte e Sul. Então, ficou muito marcado essa versão de 2004 Uhum. e acabou como que se fosse o mundo, a Austin Mania acabou adotando, né, como se Verdade. fosse seu, né? Eu tô pensando aqui, uma editora de DVDs, produtora, né, de DVDs que fazia, que publicou Jane Austen aqui no Brasil, a Logon, que já Ah, hoje olha só, tem um comentário, desculpa te interromper. tudo Sim, me bem. interessei por Norte e Sul por causa de Jane Austen, é muito Então, comum isso. se a gente fizer um levantamento lá no Facebook, por exemplo, aqui, né, o problema do Instagram que é só sim ou não, né? Aí talvez Sim, seja um pouco mais genérica a nosso levantamento. Mas com certeza a gente vai conseguir rastrear isso. O que eu lembrei foi da editora Logon, que ela publicou vários títulos da Jane Austen portugueses, essa de DVDs, né? E ela depois pegou a Gaskell também para publicar. Então eu tenho os DVDs em português que aí segue o mesmo caminho. Eu fiquei pensando aqui durante a sua fala, não tinha das irmãs Brontë. Eles não publicaram. eu percebi que foi meio que deixado de lado, sabe? Porque o Morro dos Ventos Vivantes, quando eu era adolescente, era um boom. Era adaptação, era para até musical, né? Teve até musical que eu vi. Uhum. E a última adaptação foi de 2011, eu não sei se eu estou errada, eu posso estar errada, que foi até com Heathcliff Negro, que foi, para Tem mim, uma foi o Morro dos Ventos Vivantes. Sim, eu tenho ele aqui. Eu tenho essa adaptação aqui em casa. Uhum. Eu que acho foi, que para mim, não foi para uma hoje. grata surpresa para variar um pouco, né? Porque se falava que o Heathcliff era um filho de um cigano, que era um cigano, na verdade não se sabia de onde ele vinha, né? Uhum. Então é uma outra interpretação também, Sim, interessantíssima, né? é Então, aí verdade. depois eu não vi mais nada sobre isso. Aí veio o boom da Jane Austen e agora tá vindo o boom da Gaskell, né? Uhum. Então, foi meio que deixado de lado o Morro dos Ventos Mas isso deve Vivantes. ser cíclico, sabe? Talvez Sim. a gente não tenha essa. Com certeza eu posso falar assim, de forma generalizada, nos anos 40 a gente teve esse boom também pelas Brontë e pela a Gaskell, para mim, é o que mais surpreende a editora José Olímpio publicar em 1946, né, no Isso. pós-guerra ali, todo mundo tentando se reerguer, publicar Cromford, né? Não é nem Norte-Sul, é Cromford. É. Bom, eu não tenho a datação da primeira edição de Norte-Sul aqui do Brasil, mas deve ter sido nessa leva aí dessa coleção Fogos Cruzados, sabe? Esses livros são um Uhum. pouquinho difíceis de achar, mas a gente acaba tendo a sorte de encontrar. É, é. Você fez um contraponto entre o Darcy e o Tolton e a Elizabeth Bennet e a Margaret Hale. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, era basicamente Porque para isso mim, e como eu também estou por dentro desses assuntos, aí eu tenho a gente poderia falar horas sobre muitas coisas. isso. Mas também não pode ser uma live muito cansativa, né? A gente já fez uma de 40 e tantos minutos. Bom, e Norte-Sul hoje? Você está falando aqui que pegou carona na Austin Mania. Sim. E aí eu, claro, continuei pesquisando e já existem histórias, existem fanfictions já sobre Norte e Sul. Continuações. Tem uma até que eu até coloquei os nomes aqui. The Whistle Echoes, A Heart for Milton. Não todas em inglês, ainda não tem nada traduzido. Uhum. E Common Ground, a North and South Continuation, quem escreveu foi uma Elaine Owen, que também escreveu sobre Mr. Darcy's Persistent Pursuit. Então, que é a insistência do Mr. Darcy, né? Então, eu acredito que está virando uma coisa já bem casada, as duas obras, E né? você falou que E, também tem uma mescla de coisas, pessoas que escreveram sobre Norte e Sul em sites de Jane Austen, dedicados a Jane Austen. Inclusive, eu sim, faço isso, né? sim, Fazia mais porque agora a gente tem o Elizabeth Gaskell Brasil.wordpress.com, que é um projeto que eu estava fazendo com a graduação do Cefet, mas aí a gente está interrompido por causa dessa pandemia. uhum, Então, a sim, gente começa a perceber um movimento. Inclusive, a Gaskell ela foi utilizada pelo Departamento de História do Cefet Minas para poder falar de Revolução Industrial. Olha que interessante, ah, meus alunos sim, chegaram com essa notícia. Olha, a gente já uhum, viu.
Eu até achava que fosse Jane Austen, professor. Não. As histórias são antenados também, né? E usando vídeos, que é Sim, importante, né? Porque falar é uma sim, coisa, livro, conhecer e tudo, agora usar em uma sala de aula mais novidade para mim, professor de história, usar adaptação de literatura, né? Mas com assim, certeza. tá tudo ligado, É. não pode Pois deixar de é. comentar. E você está dizendo aqui no último item, fãs pedindo outra adaptação mais fiel, É. John Thornton Diaries, John Thornton com a camisa molhada, isso. Gente, eu vi isso. Eu vi isso. Uma pessoa falou que a adaptação de 2004 tem algumas diferenças, tem, e do livro, no caso, não é tão fiel quanto a de 75. Inclusive, eles não matam o senhor, o Mr. Bell, né? Que ele morre, né? E ele fica No vivo livro, na né? história mesmo, né? E que gostariam que fosse mais fiel, que pede uma outra adaptação e mais coisas, né? Ou seja, querem que ele também, o John Thornton também fique com a camisa molhada, que É, tenha até os diários, camisa inclusive se molhada é a tivesse fundação, né? uma Camisa marca molhada é marca registrada. registrada. E se tivesse até os diários do John Thornton, Amanda Grant, por favor, faça o diário de John Thornton, porque olha, A gostaria Amanda muito de Grant saber. devia, sim. Eu vou ver se eu marco ela numa publicação para ela escrever. Quem sabe, né? Ela já escreveu Quem tantos sabe livros, ela escreve, continuações. né? Pois Sobre é. esse efeito da camisa molhada, em 2016 eu fui no encontro da JASNA, que é Jane Austen Society of North America, e eles têm sempre esqueci a palavra em inglês agora, um desfile de todo mundo fantasiado, com roupas de época e tudo. E o meu companheiro, assim, que seria. Ai, companheiro não é a palavra adequada. A pessoa que fez a caminhada comigo é um amigo, que é o editor da revista Jane Austen Regency World, o Tim Bullamore. Ele estava vestido com a camisa molhada. Lógico que estava toda amassada, porque lá estava fazendo frio. Mas assim, ele estava fantasiado de Mister Darcy com a camisa molhada. Olha isso, ele não estava com a roupa impecável. Então, isso é uma como é que fala? Um chamariz, né, de interesse, né? E ele fez uma gracinha ali, porque com certeza ele participa de todos os eventos, então ele estava cansado de vestir aquelas roupas mais sérias, sóbrias, e ele teve a ideia de fazer a camisa molhada, que foi Olha engraçado. só, E a com gente vê certeza. naquela. Ih, meu Deus, a minha memória tá péssima. Peraí que eu vou fazer uma cola. Lost in Austin, que ela pede o Mister Ela Darcy pede para pra entrar ele no entrar lago na e molhar a piscina, entrar, cabeça. eu vi também. Então, tem Virou uma marca registrada agora, né? Então agora estão pedindo até o John Thornton com a camiseta molhada, um então apelo, né? Deixa eu ver não aqui. seria ruim, né? Olha, a gente vai caminhar para as considerações finais. Me Sim. diga, na sua opinião, quais são as tendências para o futuro? Então, se der tudo certo para mim, eu vou querer desenvolver isso, tentar fazer isso como um mestrado, né? Uhum. Pesquisar sobre isso, né? Na minha opinião, eu acredito que a gente vai ter um crescimento de Gaskell por causa dessa austenização, vamos dizer assim, que as Também pessoas acho. querem ler alguma coisa parecida, querem ter esse gostinho, né, a mais, apesar de ser diferente, mas eu acredito assim que eu acho que North and South, Norte e Sul, tem que ser lido como não pensando, tem um toque do que aconteceu em Orgulho e Preconceito, mas Uhum. também pensar que um registro histórico muito importante, né, Sim. que ela registrava tudo muito bem, muito de perto, ela escrevia até em dialetos, que era uma coisa que muito difícil de ser vista na época. Ela Uhum. escrevia como as pessoas falavam, as pessoas mais humildes. Então, não é simplesmente um orgulho e preconceitos para socialistas, né, como eu vi lá, Pode mas esquerda. é muito mais que isso, né? Então, ela escrevia, claro, em comparação com George Eliot, mesmo as irmãs Brontë, eu acho que, com exceção da Anne Brontë, que é a mais, vamos dizer, a mais fraquinha das três, em termos de escrita, né?
ela não é considerada, ela é tá um pouco mais atrás, né? Ela é Uhum. um Essa de Queiroz, na minha opinião, né? Comparado com Machado de Assis, ela é como um Essa de Ah, Queiroz. não, não fala assim, não é essa. Eu adoro Essa de Queiroz, mas ele Mas escrevia não é tão tanto genial. quanto ela, mas não é aquela genialidade. Eu acho que é por isso que as pessoas buscam isso, né, nela é bom. Eu acho que todo mundo acaba ganhando porque vão conhecer outras obras, vão conhecer um pouco mais da história da Inglaterra, principalmente na época vitoriana, que foi uma época difícil. Inclusive, não é uma historinha assim à toa, porque até o Friedrich tem um livro que é do The Conditions of the Working Class in English, in England, são as condições dos trabalhadores na Inglaterra, que é o Friedrich, meu Deus, esqueci, o ele que escreveu o Friedrich Nietzsche, ai, deixa eu pegar o livro aqui, porque senão eu não vou lembrar o nome. Engels, o Engels, ele chamou a atenção dele, esse livro aqui, Tá. chamou a atenção dele da maneira como ela escrevia. Então, era considerado tão bom quanto ele descrevendo sobre esse movimento né, da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, acho que tem uma coisa além, né, Uhum. disso. Nossa, você E o... avançou uma vez aqui falando do Norte-Sul deve ser lido como um livro da sua época e não um apêndice de Orgulho e Preconceito. E Sim, também Orgulho e Preconceito socialista ou vitoriano, né? Mas eu acho que um grande marco, e eu não vou deixar de falar isso, que eu falo sempre na maioria das lives, é essa questão da autoria feminina. A Gaskell ela teve muito mais liberdade, ela realmente ganhou uma quantia mais considerável do que as outras, né? As irmãs Brontë e a Jane Austen. Então, sob esse ponto de vista de publicação de mulheres, de escritos femininos, também é louvável, né? E é interessante como que a gente é recíclico, né? Eu só não sei como que foi essa recepção da Gaskell aqui no Brasil. Talvez nem tenha livro de Gaskell, recepção da Gaskell no mundo, na Inglaterra, como tem da Jane Austen, né? Mas eu ah, agora não, fiquei com curiosa certeza. sobre essa temática. Tem um último tema, assim, eu tô acelerando porque a minha bateria agora tá acabando. Olha que beleza. Gaskell dentro desse contexto. Jane Austen, Brontë, George Eliot, você meio que já pincelou ao longo da live, mas se você quiser Uhum. fechar, assim, fazer um pacotão de ideias, fica à vontade. É, ela, no caso, eu diria, aliás, eu não, né? Quem sou eu? O Raymond Williams dizia que no caso, quem escrevia mais parecido a ela era a George Eliot, que era superior em todos os sentidos às Brontës, a Gaskell, que ela escrevia também sobre o campo, de uma maneira também bem clínica, né? Aquele livro The Mill on the Floss, né? Que Uhum. é sobre os irmãos. É um livro bem pesado. Claro que ela não faz a crítica social, faz uma crítica social sim, é bem irônica, né? Mas eu Uhum. vejo ela mais parecida com a Jane Austen do que a própria Elizabeth Gaskell. Uhum. Eu vejo ela mais dentro ali né, junto parecida com as irmãs Brontë, né, do Uhum. que com a Jane Austen em si. Eu queria só. Eu custei e achei que estava em outro quarto. Como resistir à comparação? Ah, Não, não não estou dá, né? falando do ator. Eu estou dizendo assim: você já olha norte e sul e o Richard, né, assim, na plenitude dele como John Thornton. É assim, para poder. É realmente uma jogada também, né? Que a Sim, BBC. ela foi muito esperta, né? Ela mudou. Eu diria que ela mudou o destino mesmo da obra, né? Da Gaskell. Ela trouxe a Gaskell mesmo mesmo que seja debaixo da asa, vamos dizer assim, da Austen Mania, mas ela trouxe, né, o Norte e Sul à tona, né? Tanto que as pessoas estão mais interessadas agora. Eu estou vendo mais traduções, Com principalmente certeza. das outras obras, Mary Barton, Cranford, Ruth, Wives and Daughters. Então tá vindo mais mesmo, né? E é dificílimo achar coisas em português sobre a Gaskell. É Sim. tudo em inglês ou em outras línguas. É dificílimo. Então eu acredito que vai ser a gente vai ter um bom aí mais pra frente sobre as obras dela e sobre ela também. Tô colocando óculos aqui rapidinho, mas tem as edições estrangeiras, às vezes elas pecam porque não coloca
nas primeiras páginas a data da publicação, mas eu tenho uma publicação bem antiguinha aqui, italiana, que se chama, de Cranford, que se chama Il Paese del Nobili Signori. Também bem em antigo. italiano, gente. Nossa. Em italiano, algumas descobertas. Aqui não está falando a data dessa publicação, e é uma coleção também, mas ela brochura bem antiga. E eu tenho essa que você falou, a Mi Prima Feliz, que é em espanhol, da Argentina. Deixa eu ver aqui. A proprietária colocou 1979. Nossa. Mas, deixa eu ver. Também não tem... Ah, não. Aqui tá... o copyright é de 1950. Mas eu não acredito que esse livrinho tá tão conservado. Bom, enfim. Fica algumas dicas aí de pesquisa, né? Porque, sim, como você diz, a editora que eu sei... São poucas as editoras que ainda estão publicando... Aliás, começaram a publicar a Gaskell, mas uma que tem, talvez, não estou falando de qualidade, porque não é nosso, né, não está no nosso método de falar disso, de tradução. Mas a Pedra Azul, ela tem uma quantidade de títulos, né, bem legal da Gaskell. E aí tem outras editoras, tem a Martin Claret, eu não vou lembrar de todas agora, porque haja memória, né? Eu tinha que ter elencado. Só curiosidade, eu fiquei assim, por que eu não falei do nome da editora? Mas é uma boa pesquisa. E eu vou ter que encerrar para a gente não ser encerrado pelo meu celular. Agradecendo você mais uma vez pela disponibilidade e reforçando o convite para você entrar no nosso grupo de pesquisa sobre a Gaskell. Aqui do eu entro sim, obrigada. Dá para fazer, né? Dá para a gente fazer reuniões à distância. E agradecer a todos pela presença dessa segunda parte da live. Obrigada pela interação de todos. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. E a gente está aí. Tá joia. Boa noite para todos. Tá bom. Boa noite para todos. Tchau.